gente, boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar, ao vivo pra gente falar da quarta rodada do Campeonato Mineiro. Hoje tem Cruzeiro, Gerson pode estrear, já a gente fala sobre isso. Os resultados que influenciaram o grupo do Atlético ontem, o Berlândia perdeu pro Itabirito, o Berlândia segue aqui na lanterna com apenas 2 pontos. Agora, esse resultado foi horrível pro Atlético. A URT venceu, o Betim tá na liderança com 8 pontos e 4 pontos de vantagem pro Atlético, que tá na terceira colocação, hoje fora dos times que se classificam pra semifinal. Vamos agora pra um grande clássico, né? O Atlético chega pressionado pra esse jogo contra o Cruzeiro no domingo às 6 horas da tarde. Anota aí porque vai ter transmissão ao vivo da Globo. O jogo aqui em Belo Horizonte, na Arena MRV, com a maioria da torcida do Atlético. E o Hulk ontem falou da expectativa pra esse jogaço. Clássico é final, a gente vai encarar como uma final pra gente, como todos os clássicos que a gente enfrentou aqui. Alguns ganhamos, outros perdemos. Eu ganhei mais do que perdi, posso falar isso, sou privilegiado e espero voltar a ganhar já no domingo em casa diante da nossa torcida e fazer um grande jogo. Mas pro Cruzeiro, antes do clássico, hoje tem o Democrata de Governador Valadares no Mineirão, jogo 6h30 da noite com transmissão ao vivo no Premier e na GETV. Vamos então pro Gigante da Pampulha, onde está Luciance. A gente vai colocar um time alternativo já pensando no clássico, né, Lud? Mas podemos ter a estreia tão esperada de Gerson hoje à noite? Pelo menos uns minutinhos? Conta pra mim, boa tarde. Ei, Maurício, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente. Pois é, o homem já tá no bid, já tá regularizado e podemos ter alguns minutos dele em campo, porque o Tite quer que ele chegue já um pouco mais aquecido pra esse clássico, que é a grande prioridade da equipe nesse momento. Tite deve colocar em campo hoje um time alternativo, vou até pedir pra colocar aí na tela a provável escalação, ó, com o Cássio no gol, Fagner, João Marcelo e Jonathan Jesus na zaga, Cauã Prates ali pela esquerda, Rian Guilherme, Lucas Silva ou o homem Gerson estreando por ali, Japa, Arroio, Villarreal, outra estreia que pode acontecer hoje, um garoto de 20 anos, joia da base da seleção colombiana, e o Chico da Costa, o nome novo também, mas que já estreou. Público para hoje na casa dos 20 mil torcedores, Maurício. O torcedor tá fugindo da chuva. Ah, mas se souber que o Gerson vai jogar, eu tenho certeza que a galera vai comprar. Lud, obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Falando sobre essa estreia do Gerson, é um jogador que tá acostumado a movimentar cifras milionárias. E não é a primeira vez. Ele chegou no meio da galera. Foi apresentado para a torcida e para a imprensa. Ô Gerson, vem pro Cruzeiro, Gerson. Gerson veio graças a um esforço milionário do Cruzeiro. 27 milhões de euros. Para fazer do meia a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Uma ótima contratação, um cara que pode jogar nas 3 funções de meio de campo, pode jogar um pouquinho mais à frente, aberto pela direita, tem essa qualidade tanto sem como com uma bola. Qualidades que fazem Gerson ter o apelido de Coringa e ser muito desejado no mercado da bola. A transferência para o Cruzeiro foi a 6ª de uma carreira que já movimentou quase 120 milhões de euros entre clubes do Brasil e da Europa. É o 7º brasileiro que mais rodou grana na história do futebol. Chega a ser engraçado, as pessoas falam até muitas das vezes quando deu certo na Europa. Foram 18 milhões de euros pagos pela Roma ao Fluminense em 2016. Muito novo, ainda não estava pronto. 13 milhões desembolsados pelo Flamengo em 19. Onde eu tive grandes coisas conquistadas. 20 milhões que saíram da conta do Olympique de Marseille da França em 2021. Foi onde eu fiz mais gols, camisa mais vendida do elenco. Mais 15 milhões investidos pelo Flamengo no retorno em 23. Estou muito feliz, tá de volta. E 25 milhões de euros depositados pelo Zenit no meio do ano passado. Eu vinha de temporada de muitos jogos, aí cheguei lá logo no começo, acabei me machucando. Foram 12 jogos e só um gol marcado em 6 meses de Zenit. Não posso dizer que ele passou bom tempo na Rússia, porque ele jogava pouco. Você precisa tempo para adaptar. O Gerson tá vindo, mas tá vindo na partideira de cima e os russos não queriam liberar ele de forma alguma. É esse jogador badalado e versátil que a torcida do Cruzeiro está animada para ver em campo. Gerson pode estrear pelo clube hoje à noite contra o Democrata aqui no Mineirão. Fala, Nação Azul, já estou no bid, já posso estrear, conto com vocês quinta-feira lá no Mineirão. Um jogador que pode contribuir numa função de articulador, de mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Já estou adaptado, muito fácil ser adaptado, quero estar podendo ajudar e retribuindo a todo o esforço que foi feito por mim. Tá valorizado ontem. Leopoldo Siqueira, curtiu? Vou te falar uma coisa, uma camisa all blue, uma camisa linda, uma camisa que remete, inclusive, às camisas do Cruzeiro dos anos 80, né? Ali onde a gente conquistou 2 campeonatos mineiros, começa a sua tradição do Cruzeiro em Supercopa dos Campeões. Lembra demais aquela camisa, sem dúvida nenhuma. Cara,
Quem olha pra essa camisa do Cruzeiro e fala que essa camisa é feia, falta juízo ou, no mínimo, não enxerga bem. Não tem lógica. A camisa é linda, né? Adidas que falou que o Galo era o maior de Minas aqui, né, velho? Mesmo patrocinando. Só joga no Google aí, pergunta quem vê o que o Google fala, ou o que o Brasil fala. Mas o Adidas falou mesmo. Porque vocês deram a orientação para uma pergunta que eles fizeram pra ele, pra vocês. Agora é só você perguntar pro Brasil. Pergunta pro Brasil, não é o Gão falando. Vocês são tão submissos que até a Adidas zoando vocês o ano inteiro. Você pergunta pro torcedor do Fluminense, torcedor do Vasco, torcedor do Grêmio, são os aliados. Mas quando perguntou pra Adidas, ela falou que o Cruzeiro, irmão. Essa é a bancada, né? Vitor Moreira vai contar a história. O Cruzeiro vai de quem? De reserva? Vai estrear? O milionário reforço? Joga, Vitor. Os garotos já tiveram as chances. Os titulares também já jogaram. Agora vai ser a vez de mesclar a equipe, mas sem mexer no que tá dando certo. É a manutenção do DNA e o espírito agressivo da equipe, por vezes verticalizar. Mas não retirar aquilo que tem uma característica importante. Não posso, não devo. Não é a mesma coisa, tu tem um quadro, o Cruzeiro já tem um quadro desenhado. Aí tu quer que o técnico venha aqui e assine o quadro maior do que a beleza que o quadro é. Eu não vou botar ali, agregar daqui a pouco, em alguns momentos importantes, um controle, um domínio mais, não um controle. Um domínio mais, uma posse de bola mais, até para um desafogo. Mas não retirar aquilo que a equipe tem como característica maior. Contra o Democrata de Governador Valadares, o treinador deve montar o time bem parecido com os primeiros jogos. Os meninos da base e alguns do elenco profissional. Pode ser também a estreia do meia Gerson pelo Cruzeiro. Os documentos do atleta, que estavam com o Zenit da Rússia, chegaram. E ele foi inscrito no boletim informativo diário da CBF. A estreia agora depende do treinador. Aliás, o Tite já falou sobre o meia. Eles se conhecem bem. Trabalharam juntos na seleção brasileira em 2021 e no Flamengo em 2023 e 2024. Mais um meia de articulação e criação, né? E o Gerson tem essa capacidade e joga em 2, 3 funções também. Ele é de externo / meia, ou ele é de meia central, ou ele é de segundo médio, como jogou na seleção comigo. Então ele tem uma versatilidade, jogou até na esquerda comigo, na linha de 3-1. Então tu cria jogadores, ou tu tem jogadores que eles são versáteis. O jogo serve também para o meia ganhar mais minutos em campo. Ainda não é certeza a presença dele entre os titulares, mas já pensando na partida contra o Atlético. No próximo domingo, Gerson deve fazer a estreia contra o Democrata. Aliás, o time reserva é sinal de que o clássico já é assunto na Toca da Raposa. Pois é, Vitor. Então vou perguntar quem já está no Mineirão, ao vivo falando com a gente, Rafael Domingues, direto do Mineirão. Tá chovendo aí, Rafa? Oi, Léo, boa tarde para você. Boa tarde, Nandinha, Hugão e Fael. A chuva não para, viu, Léo? Muita chuva. Conversei com o pessoal da Defesa Civil. Agora, na hora do jogo e durante toda a noite, a chuva continua aqui em Belo Horizonte, viu, Léo? Zé, Rafa, você tá com a camisa nova na mão? Eu quero saber se essa camisa vai ser entregue pelo Tite logo mais contra o Democrata. Quem quer saber também é o Hugão, para o Gerson. Léo, isso mesmo, a camisa que acabou de ser lançada, estamos mostrando aqui com exclusividade em primeira mão no Alterosa Esporte, a nova camisa do Cruzeiro. Hoje, quem vai jogar, e o Cruzeiro vai jogar com ela. Hoje o Cruzeiro joga com essa camisa que está sendo estreada, que vai estrear hoje, a camisa em alusão ao título de 1976 da Libertadores. Será que o Gerson vai ser titular? Vídea Real, o atacante colombiano também chegou. Será que ele vai usar essa camisa hoje? Cruzeiro hoje um pouco mesclado. Hoje podemos ter Fagner na lateral direita, o Cauã Prates na lateral esquerda. Todo mundo vai usar essa camisa nova que estreou. A gente está mostrando aqui no Alterosa Esporte. Você gostou dela, Lugão? Inclusive, já que você comprou pra mim, como a gente tinha combinado, pode trazer ela já aqui direto pra TV, que aí eu já vou já à noite pro jogo com ela, tá, Rafa? Então você me espera ela, que eu já uso ela aí, tá bom? Combinado, vou deixar essa aqui separada para você e vou deixar ela também separada pro Gerson, que tem tudo para estrear hoje com a camisa do Cruzeiro aqui no Mineirão. Eu conversei com a assessoria do Cruzeiro, foram vendidos antecipadamente de 15 a 20 mil ingressos e hoje estão sendo esperado por volta de 30 a 35 mil pessoas aqui no Mineirão. O jogo é um horário muito atípico, um horário bem ruim, 18h30, e a chuva pode diminuir os torcedores aqui no Mineirão, viu, Léo? Pois é, rapaz, eu tô vendo até com estreia de camisa nova. Já você volta, não é isso, Rafa? Isso mesmo, daqui a pouco eu volto com mais informações, com a ficha do jogo e todos os detalhes dessa grande partida entre Cruzeiro e Democrata e o Cruzeiro que busca a 3ª vitória consecutiva na competição no Campeonato Mineiro, viu, Léo?
Tá certo, Rafael. Obrigado aí pela participação. Você vê, né? A gente está no Mineirão e acaba encontrando uma situação social complicada, né, gente? Muito triste. Mas, Leopoldo Siqueira, vamos falar então a respeito da nova camisa do Cruzeiro, daquele título da Libertadores de 1976, maravilhoso, aquele gol antológico do Joãozinho, maravilhosa a camisa. Aí foi o que eu falei pra vocês, que ela lembra realmente a camisa dos anos 70, a camisa dos anos 80 da Adidas. Que camisa maravilhosa. E Rafa, segura a minha aí, porque hoje eu vou de camisa nova pro Mineirão, hein? Essa aí que você tá mostrando. Estamos aqui ao vivo do Mineirão, nessa quinta-feira chuvosa na capital de todos os mineiros. Antes de mais nada, vamos à ficha do jogo. Quem apita hoje é o árbitro Ronei Cândido Alves, os assistentes Magno Arantes Lira e o Eider Marques Borges, e no VAR, Leonardo Rodonto Pinto. Esse é a arbitragem para o jogo de logo mais, lembrando que é um horário diferente, o horário das 18 horas e 30 minutos, um horário atípico. E falando mais uma vez para a nossa audiência, hoje é esperado entre 30 a 35 mil torcedores aqui no Gigante da Pampulha, no Mineirão. Podemos ter a estreia de Gerson, o Vídea Real, Fagner na lateral direita e Cauã Prates na lateral esquerda. E o nosso Hugão tem a escalação completa do Cruzeiro para logo mais. Não é isso mesmo, Léo? É isso aí. Obrigado, Rafa. E eu passo a bola pro Gão. Vamos que vamos. Leopoldo Siqueira, eu vou discordar do Rafa apenas na condição do Fagner estar na lateral direita, porque como o Cauã Moraes foi quem foi usado até aqui, acredito que ele vai ter outra oportunidade, já que a gente já conhece o futebol do Fagner. Vamos de Cássio, Jonathan Jesus, João Marcelo, mas não me surpreenderia se o Fabrício Bruno aparecesse nessa escalação aqui também. O Cauã Prates certamente estará aqui. Vamos de Rian Guilherme aqui, Japa. E acredito eu que o Tite hoje manda o Coringa pro jogo, o Gerson, para ele poder pegar ritmo, para poder entrar também no clássico no final. Eu vou discordar dele também sobre ele ter colocado aqui o Vídea Real no ataque, porque eu acredito que vai de Arroio, de Kenji e Chico da Costa lá fazendo essa parte aqui do setor ofensivo, sob o comando do professor Tite, que está dando aulas no Campeonato Mineiro. E diga também de uma boa aula. Ô São Paulo, seu time enfrentou o América, que estava brigando para não cair para a terceira divisão outro dia, e o goleiro do América não fez uma defesa, São Paulo. Pois é, o Valentim, eu também tô muito chateada, entendeu? Porque você jogou aí com o 10º colocado do Campeonato Mineiro, o Atlético é o 3º colocado de seu grupo. Eita. E empatou. Empatar com o Itabirito com o time reserva, ok, eu entendo. Agora, empatar com esse timinho do Atlético empata Mineiro, não dá, né? Agora, esse lance aí causou muita revolta, você vê aí o São Paulo, até o Hulk contendo ele, o Alberto Valentim fazendo bate-boca. O Coelho puxou ou não puxou a camisa do goleiro da equipe do América? E aí a gente vê a confusão ao final do jogo. Ô, Léo, esse tipo de trombada, não foi uma trombada, não existiu uma trombada. Esse tipo de lance no meio-campo, aí não seria falta, o juiz ia considerar que nem encostou. Mas como é perigo de gol, e o Murilo Misson ontem quis dar perigo de gol o tempo todo, aliás, ele quis parar o jogo inteiro, talvez por medo de estar com o apito na boca, ele quis optar ali por um perigo de gol para segurar o placar. Sabe por quê, Murilo? Você teve o mesmo comportamento de todos os árbitros que escutaram que a Federação é atleticana, tática de Zezé Perrella, tática de Wagner Pires. O que eu tenho com isso? Porque a Federação aí chegava lá na final do Mineiro 2014, o árbitro errava, no final do Mineiro 2018, 2019, como eu mostrei naquele escanteio que não existiu. E o Murilo Missou, no futebol, jogador que não tem qualidade para estar na primeira divisão, ele vai para segunda, para terceira, para quarta. Você não tem que apitar mais jogo do Campeonato Mineiro. O jogo foi ruim, o produto foi ruim por sua causa também ontem. Você tem que estar no jogo de várzea a partir de hoje. Que isso? Por causa da sua atuação, agarrou o jogo todo, travou o jogo todo, por causa de 30 centímetros ele mandava a bola voltar. Porque ele queria. Mas em 4 rodadas teve um Porque ele queria a bola parada, porque com a bola rolando ele ia errar, porque ele é fraco. Fael, para de chorar. O Fael tá querendo. O time do Atlético queria ganhar igual o Fael ganhou aqui na segunda-feira, no grito. Tá querendo gritar e convencer o árbitro. Parabéns, Murilo, fez muito bem. O jogo tá certo. Anulou bem esse gol, é isso, né? Tá vendo lá. Ele carga no Gustavo e ele acabou soltando a bola. Então teve falta. Leopoldo, no fim do no comecinho do primeiro tempo, ele dá uma falta pro Juan Tressouge. Ok, ele optou por aquele critério ali de dar amarelo naquele lance. No último lance do primeiro tempo. No último lance do primeiro tempo, o jogador do América faz uma falta matando o contra-ataque, ele opta por não dar amarelo. No outro lance com o Renier, ele não dá amarelo. No lance do pênalti... Assim como vários lances não deu amarelo. Eu não vi o jogo não, porque eu tava vendo um jogo muito melhor que o da Copinha. Mas se isso aí não foi falta, Fábio? Tá bom, Gão. Se isso aí se anula um gol aqui do Cruzeiro desse jeito, no Atlético Cruzeiro, o Gão ia estar aqui, Felipe! Se não vai no VAR depois de bater... Você tá aí. Murilão! Tem o nome do VAR aí, Léo? Depois eu vou citar aqui, porque o VAR é a mesma coisa. Lá na Várzea, o Murilo consegue emprego na Várzea. Você eu não sei porque lá não tem VAR. Não fala que não foi falta. Tá? Porque naquele lance do pênalti, não chamar, Léo,
pra ver aquela bola na mão que sobraria no pé do Hulk, é um absurdo. É o mesmo roteiro de sempre. A Federação é atleticana, chega dentro de campo, a turma suja a cueca, tem medo de colocar o apito na boca. Agora ele tá igual o Calil mesmo, velho. Agora tá igual o Calil. Da próxima vez, o jogador da América tira o braço de fora pra poder jogar bola. Só voltamos a sujar a cueca pra falar que tá igual o Calil mesmo. Já a gente volta nessa discussão, porque agora a gente vai conferir a classificação do Campeonato Mineiro depois dessa rodada. Daqui a pouco vai sacudir também a rede e vocês vão conferir tudo. Tá aí, ó, bancada. A América continua líder do Grupo B, o Atlético na terceira colocação do A e o Cruzeiro lidera o Grupo C. Tem jogo hoje, daqui a pouco informações direto do Mineirão. Hoje, jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro pode assumir a liderança geral do Campeonato Mineiro, né? Jogando dentro de casa. Daqui a pouco eu falo a escalação. É provavelmente um time misto. Mas tô ansioso pra falar logo da Copinha, Leopoldo. Daqui a pouco você fala da Copinha. Da nova camisa do Cruzeiro, Leopoldo. Galo com 4 pontos em 4 jogos. Inclusive, o quarto jogo foi contra o América e que naquela situação precisava ganhar do Cruzeiro se quisesse sonhar com a classificação. Foi lá e deu um couro no Cruzeiro e deu o mesmo cenário. Desde 1º de janeiro já é 2026, irmão. Então vive a realidade já agora, porque tá difícil pra você, sabe? Um clássico tenso, marcado pela igualdade no placar, as disputas acirradas em campo e pela discussão dos comandantes. Pois é, Sampaoli e Alberto Valentim se estranharam durante a partida e até no intervalo. Os dois foram amarelados pelo árbitro. Com a bola rolando, gols só no primeiro tempo. Gabriel Barros aproveitou o rebote de Everson e abriu o placar para o América. Pouco tempo depois, Igor Gomes cobrou falta e a bola acertou o travessão. Na sobra, Reinier marcou de cabeça. Antes do intervalo, o Galo até virou a partida com o Coelho, mas com o auxílio do VAR, o juiz Murilo Francisco Mizon Júnior com falta do atacante no goleiro Gustavo. No segundo tempo, o Sampaoli acionou o Hulk, Dudu e mudou bastante o time. Cara, foi o que eu falei, tá faltando esse entendimento nosso dentro de campo dos jogadores, como eu já falei, não adianta a gente só treinar e não se comunicar. Uma das coisas que eu cobro sempre, desde o ano passado, até mesmo desde o ano retrasado, se for olhar, é a comunicação entre a gente, jogador. Tem que se comunicar, não adianta, é um coletivo. Se todo mundo estiver na mesma sintonia, é difícil. O América também fez várias alterações. Apesar disso e das chances criadas dos dois lados, nada de bola na rede. O primeiro clássico estadual do ano deu um empate. O resultado aqui no Independência trouxe sentimentos diferentes para os times. Enquanto a América segue na liderança da chave, o Atlético continua na terceira posição do Grupo A e ainda sem vencer no campeonato após 4 rodadas disputadas. Você disse, é mais um empate, mais uma vez que, logicamente, a gente sai frustrado, porque a gente sabia da necessidade de vencer até mesmo para ter uma tranquilidade maior para trabalhar para o Clássico de domingo. Porém, agora é preparar a cabeça pro Clássico, preparar o corpo, que a gente sabe que vai ser mais um jogo difícil. Um Clássico sempre é um jogo difícil, a equipe do Atlético a gente sabe da qualidade que tem, mas a gente se portou super bem dentro de campo, a gente estava concentrado, focado. Claro que a gente queria sair com a vitória, mas esse ponto foi importante para o decorrer do campeonato. Bom, vamos lá. Você quer começar, Nandinho? Pode começar. Tá bom, obrigado. O América é um time que está muito encaixadinho. O América soube quando o Atlético estava ansioso ou nervoso com a bola no pé, soube pressionar a saída. Em determinado momento, soube baixar suas linhas ali para esperar o Atlético também. Tanto que comentei com os amigos no fim do jogo, Sádio ali, que o América estava pronto para um contra-ataque fatal no fim da partida. E, infelizmente, começa o jogo com uma escalação maluca. O zagueiro é o lateral esquerdo, muito de Mileto. O seu lateral direita virou ponta, o Igor Gomes, que de repente era um jogador mais ofensivo, virou um segundo volante ali. Você não tem finalização, você não tem criação o tempo todo. Destaque positivo nesse momento, o Reinier, que subiu alguns degraus, mas principalmente a contratação do Vitor Hugo, que chega do Santos, que nos impressiona um pouco, mas me incomoda o Sampaoli não conseguir mudar a cara do Atlético. São os mesmos problemas da era Cuca. E nós contratamos o Sampaoli para resolver problemas. São os mesmos problemas de um time que não finaliza e a gente vê o início da fritura de mais um treinador, graças a um elenco que não consegue incomodar ninguém. Pois é, Rafael, temos aqui mais de 8.500 pessoas no nosso chat, ao vivo, no YouTube. Obrigado pela participação, pela audiência. O Thiago Silveira está vendo um outro programa, que ele diz que é atleticano, mas você, Rafael, tem que parar de colocar a culpa em terceiros e admitir que o time não está jogando nada. É exatamente o que o Rafael está fazendo. Às vezes o cara me fala na rua assim, você não vai cobrar dos dirigentes, não fala assim, você assiste o programa, ele não tem um tempo que eu não assisto, então eu tô pronto. Quase solteiro. Antes da gente ir para os lances polêmicos, Nandinha, você também não está satisfeita com esse resultado, não? Léo, eu tô brincando aqui porque, né, empatar com o Atlético não é coisa pra ficar comemorando, mas achei o jogo bem equilibrado, acho que o América conseguiu suportar bastante o jogo.
Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um break aqui dos Donos da Bola. Para você que quer participar com a gente, é só deixar sua mensagem aqui no nosso chat do YouTube ou nesse número que está aparecendo aqui em cima na tela, no 99772-7663. E hoje estamos recebendo várias mensagens aqui dos torcedores do Atlético reclamando sobre o resultado do jogo de ontem. Alguns falando que foi culpa aí do técnico Jorge Sampaoli, estão insatisfeitos com o treinador e assim, né, o Atlético vem de 4 jogos, são 4 empates e o torcedor espera aí a primeira vitória. E domingo o Atlético tem um desafio importante aí contra a equipe do Cruzeiro e assim, se não ganhar a situação vai complicar ainda mais. Então vamos ver o que vocês estão comentando aqui com a gente. E quem participou com a gente foi o Fábio Augusto, lá de Vasconcelos, Diogo Vasconcelos, Minas Gerais. Ele falou assim, olha, eu só aceito comentários de quem reconhece que do outro lado estava um bom adversário, o América, e também que o Atlético está em começo de temporada. Ele ainda disse que o Sampaoli deixou claro que o Campeonato Mineiro não é prioridade e ficou claro que o técnico está usando esses jogos para rodar o time e se preparar para o Brasileirão. E quem participou também foi o Hudson de Ouro Fino e ele disse, boa tarde, meteram a mão no meu galão ontem, não era lance para anular o gol. Lembrando que teve uma anulação aí de gol bem assim polêmica, né? O árbitro falou que houve ali uma falta do Coelho no início da jogada ali em cima do goleiro do América. Alguns torcedores falaram que realmente foi falta, mas o Hudson falou assim que não deveria ter sido anulado. E caso esse gol, né, não fosse anulado, o Atlético então venceria o jogo aí por 2-1. E para finalizar, o José Paulo Ferreira falou assim, o Sampaoli é um técnico extremamente desequilibrado para dirigir um time igual o Galo, fruto de uma diretoria desorganizada. O cara ontem, ao invés de se preocupar com o futebol, caiu na pilha do técnico do América. Então a gente agradece todo mundo que participou até aqui e eu volto aqui daqui a pouco. Até mais. Daqui a pouco tem um Cruzeiro em campo, é daqui a pouco mesmo. O jogo é 6h30. 6h30 com chuva. 6h30 com chuva. Trânsito vai estar daquele jeito, porque quando chove, Belo Horizonte para, né? Então, eu fico desgraçado da cabeça com esse negócio desses horários aí, cara. Quem paga, quem compra os direitos, faz o que quer. Mas se você está de acordo, se manifesta aí, então. Não estou de acordo. Não pode, é um absurdo. As coisas que eu costumo não estar de acordo são as coisas que você fala. Essa aí foi uma coisa que não foi estipulada por você só trouxe a informação, na verdade. O Cruzeiro, então, jogando contra o Democrata, procurando a terceira vitória no Campeonato Mineiro. Mais de 15 mil ingressos foram vendidos. Era uma expectativa de 30, talvez com essa questão da chuva, enfim, o próprio horário. Acho que vai ser um público difícil, mas acho que chegar próximo à casa de 20 mil dentro das circunstâncias seria admissível, na minha opinião. E o Cruzeiro vai colocar um time forte, não vai ser o time principal. A expectativa, o Gerson será relacionado, então fica a expectativa pela estreia do Gerson. O Neiser também vai ser relacionado. Deve ganhar alguns minutos também e fazer a sua estreia. O Cruzeiro, então, indo jogar, né, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão, e já com o uniforme novo, né, da temporada 2026. Foi lançado hoje um uniforme que conta a história de 50 anos da conquista do Cruzeiro da Copa Libertadores de 1956. Então, ali 76. 76, desculpa, Elton, obrigado pela correção. Conta essas histórias, as estrelas soltas estão de volta, e é uma camisa que tem várias marcas d'água ali, o mapa da América do Sul em alusão, quando o Cruzeiro, no ano de 76, pintou a América de azul pela primeira vez na sua história. Eu vou dizer assim, você acredita que eu tô... Só desculpa, Everton. Eu tô numa expectativa maior de ver o Neiser, no vídeo real, do que o Gerson. O Gerson eu já sei o que o Gerson pode acrescentar nessa equipe do Cruzeiro. E o Neiser, a gente teve um recorte dele de campeonatos mundiais jogando pela Colômbia. Sim, tivemos. Mas no futebol brasileiro, com profissionais, o tempo que ele teve no futebol colombiano foi um recorte curto defendendo Milionários. Eu acho que é um momento interessante, um momento propício para ver esse jogador, que eu tenho uma grande expectativa nele, que eu acho um baita talento, porque a Colômbia tem essa capacidade de expandir grandes talentos, e o que ele fez no recorte, mais uma vez eu falo, nos mundiais, né, de sub-17, sub-20, ele possa fazer aqui também. Deve ser um time interessante, viu, HG? Ali, talvez com Jap e Rian no meio campo, a zaga João Marcelo novamente, vejamos se... hoje o Jonathan Jesus ele é o titular, né? O Vidal está se recuperando, uma recuperação, mais uma do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro antes do tempo, mas vejamos, os dois, acho que o Fagner pode pintar no time titular. Do lado esquerdo é o Cauã Prates, Borussia vai estar de olho, né? Nessa situação, e pode ser que o Arroio também esteja nesse time, viu, HG? O Arroio que jogou menos minutos exatamente na vitória contra o Uberlândia, porque jogou a maior parte da partida contra o Tombense. Então, mas isso pode significar alguma coisa, Valor? Porque na cabeça do Tite, o Wanderson pode ser mesmo o titular da equipe? Não, assim,
Pode ser, mas hoje ele vai respeitar exatamente a preparação. Então, a rotação que ele está fazendo, né? Exato. Descansou. É isso que ele já foi muito taxativo. Não vou colocar a saúde de nenhum atleta em risco, porque nós estamos nos preparando para a temporada. Porque só lembrando, o Arroio joga contra o Tombense, quase os 90 minutos, e entra no segundo tempo do jogo contra o Uberlândia. Ele entra, o jogo já está decidido. Aí agora, ou seja, ele deu uma refrescada nele no jogo contra o Uberlândia, para jogar hoje. É o que eu imagino. Então, aí veio o clássico. Aí, ou seja, a gente não deve ver o Arroio como Depende titular, de quanto tempo ele ficar em campo, se ele participar hoje do jogo. É porque eu estou imaginando que ele vai participar. Eu tô aqui trocando ideia com uma pessoa, pedindo uma informação sobre um negócio que poderia ter chegado pelo Wallace, volante. Só uma notícia importante também. O Cruzeiro, o Central da Toca publicou essa. O Cruzeiro está observando, digamos, a situação do Cuiabano. Lateral esquerdo, que jogou no Botafogo, 22 anos, pertence ao Nottingham Forest. A matéria do Central da Toca, que o Cruzeiro monitora o Nottingham Forest, só aceita vender, pode ser um indício de que o Cruzeiro está muito próximo de desfazer de um dos seus laterais esquerdos. Repito, pode ser um indício, e eu acho que é um indício importante, de repente o Cruzeiro já está de olho no mercado caso venha perder um dos seus 2 laterais esquerdos. Eu hoje, se eu tivesse de bancar uma aposta, eu apostaria que o Cauã Prates tem mais possibilidades de ser negociado do que o Kaique. Então o Natal dele vai ser onde? Eu espero que seja em Gramado, curtindo o Natal Luz, mas tudo indica que você estará certo. As luzes de Natal dele vai ser nas Europa. Tá aí o nosso assessor aqui para viagens e consultas. E eu vou levantar a plaquinha. E qual plaquinha? Eu avisei. Não sei se você sabe, Betinho, mas a festa junina do Hulk também não vai ser em Minas Gerais, não. A festa junina do Hulk não vai ser aqui, não. Vai ser lá no Rio de Janeiro, segundo o Elton. O Elton. Informação, Elton? Não. Ele tentando desviar o foco. E vocês seguiram participando aqui com a gente, deixando seus comentários para o jogo de hoje do Cruzeiro, que enfrenta o Democrata de Governador Valadares. E assim, né, torcedores com a expectativa muito alta, esperando aí a segunda vitória do Cruzeiro com o técnico Tite. E a gente recebeu aqui um superchat do Jordan Rocha. E ele disse assim: acho que dá para trocar Scarpa pelo Wallace, chave na chave. Já que não estão querendo Scarpa por aí, manda para o outro lado da lagoa. E aí, torcedor, vocês aceitariam Scarpa no Cruzeiro, Wallace no Galo? Tem gente que gostaria dessa mudança, né? E o que vocês acham? Deixa aí no nosso chat do YouTube. E quem participou também com a gente foi o João Paulo, da cidade de Matozinhos, minha cidade natal aí. E ele falou assim que o Cruzeiro será campeão da Copinha e do Campeonato Mineiro também. Então, um torcedor com a expectativa muito alta aí para essas competições. Cruzeiro que venceu ontem o Grêmio na Copinha e vai disputar aí a final neste domingo. E o Léo, lá do bairro Palmeiras, falou aí sobre o Sampaoli. Ele disse: HG, eu falei no ano passado que o Sampaoli não durava até março, que ele iria cair em fevereiro. E quem participou também foi um telespectador aqui que ele nem mandou o nome dele, mas ele falou: cara, vocês são demais. Estou rachando os bicos aqui do Valu e do HG. Eu sou atleticano, a situação não tá fácil, mas pelo menos tem vocês para alegrar o nosso dia. E o Elis Dantas, lá de Igarapé, falou assim que está passando aqui para elogiar esse programa e dizer que o Cruzeiro vai ser campeão mineiro, brasileiro e da Libertadores. E falou que o Galo vai cair para a Série B. E falou assim que pode anotar. E pediu para mandar um abraço para a esposa dele, Gabi Dantas. Então, um abraço aí para Gabi Dantas e para o Elis Dantas, que está com expectativa muito alta aí com a equipe do Cruzeiro. E para finalizar, o Claudinei de Ribeirão das Neves falou que está faltando uma coisa aí no Galo. E ele disse assim que o que está faltando é o Zaratio nesse time. E falou que é para tentar buscar o cara de volta. Então a gente agradece todo mundo que participou aqui e eu volto aqui amanhã. Um abraço. O Cruzeiro ganhou do Grêmio, o Grêmio tem um timaço, está na final da Copinha. Mais uma vez o Cruzeiro na final da Copinha. Para não falar que é... O que você está rindo aí, meu filho? Não, tô rindo do que eu li aqui. Uma informação? Não. É bomba? Não. É bomba? É zoeira. Então é o seguinte, tá na final, a gente sabe que não é garantia, por exemplo, tá na final, aí sendo campeão não é garantia de que o mercado vai pular pra cima de todos eles, mas que tem moleque bom pra cacete nesse time aí, vamos tem, ver. E é aquilo que a gente fala, né? O Cruzeiro tá nessa reformulação, nessa reestruturação da base, desde 22, é mais uma Copa São Paulo de Futebol Júnior, claro, o Cruzeiro teve o reforço do Fernando, que a gente tem que lembrar, o Fernando não é um cara profissional, ele esteve integrando o profissional, mas está disputando a Copinha, evidentemente tem idade para disputar a Copinha, mas principalmente o Eduardo Pape, jogador de 16 anos, que fez um golaço ontem, muita qualidade. O Cruzeiro, mais uma vez, tem a média de 16 anos. Virou para cima do Grêmio, chega à final
E é mais uma vez o Cruzeiro fazendo uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os garotos com muita personalidade, com muita capacidade técnica também. E tem bons valores, repito, mas tudo isso a gente está falando de um trabalho que começou há 4 anos atrás e agora começa a render seus frutos, HG. E eu vou te falar um negócio, a sustentabilidade dos clubes passa por isso aí, ó. O Cruzeiro tá fazendo esse trabalho que o Pedrinho não vai colocar dinheiro a vida toda lá não, cara. Então, assim, só vai sustentar clube que estiver pensando na base. O Cruzeiro tá fazendo um trabalho aí de reformulação que o Atlético tá muito atrás. E esse é o entendimento de todo mundo, o departamento de futebol do Cruzeiro hoje, viu, Roberto? E hoje à noite o Cruzeiro descobre com quem que ele vai jogar, né? São Paulo e Ibrachina, 9h30 da noite. Só um detalhe. O Ibrachina que tá surpreendendo todo mundo. O Ibrachina tá surpreendendo mesmo. Mas Atlético Internacional e Palmeiras. Muita gente já tem um equatoriano lá que ele é mais ou menos do meu tamanho. E ele tem 20 anos. E que dizem que tem 52. Você acha que é miau? O pessoal falando que é miau, igual aquele churrasquinho que você come ali fora. Eu não sei se é miau não, mas que o bicho tem cara de... Vocês falam que ele tem 20 anos? 20? Ele falou que tem 20. Ele deu uma entrevista agora recente, só tem 20 anos. Deve ser mentira, porque ele falou que acompanha o HG desde criança. Como é que ele vai ter 20 anos? Não dá pra entender. O que você ia falar? Não, eu ia falar assim, Atlético, Cruzeiro, Grêmio e Inter, que estão ali alçando ali para disputar com os times do Rio de São Paulo, que estão na megalópole, eles precisam de ter isso acima e à frente dos caras. Tem que beber água limpa. Se o Cruzeiro tá fazendo isso, tá no caminho certo. E o Atlético fazendo uma reformulação, né? Agora demitiu o Zago, técnico do Sub-20, colocou o Sub-17 lá. O Luiz Carlos tá fazendo uma reformulação. Contratou ontem um zagueiro do Flamengo. O zagueiro não é ruim, mas acho que ele é mais teórico do que executivo. Mas ele está trazendo jogadores do Flamengo prontos lá. Trouxe agora o zagueiro no Flamengo agora. Mas se possível, coloca a meninada no principal pra nós aí, viu, São Paulo? Eu sei que você tá buscando um encaixe, que vai querer botar os melhores pra jogar. Mas se for, você vai xingar, ué. Você vai falar que não tem tempo, não, que não sei o quê. Ainda bem que acabou o programa. Eu não queria ser essa discussão. Se colocar esse cara lá e for ruim, eu sei que falar. Tetra brasileiro, Hexa-Copa do Brasil, Bilibertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.